Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o prefeito de Congonhas, Anderson Cabido. Prefeito, obrigado por estar aqui com a gente hoje. O prazer é meu, Letícia. Estamos às ordens aí. Prefeito, na última semana Congonhas teve foco, nos holofotes do país inteiro por conta ali de novos incidentes, envolvendo estruturas de mineradoras, que derramaram resíduos, de mineração nos rios da região. Como que a prefeitura avalia essa situação uma semana após o ocorrido? A gente avalia como um episódio gravíssimo, A gente teve um impacto ambiental bastante relevante, trazendo então um dano ambiental que agora precisa ser mitigado, compensado, precisa ser resolvido, Há riscos de novos incidentes, levando em conta essa questão que a gente está em período chuvoso? Então, a primeira medida que a prefeitura tomou foi justamente de suspender a atividade da empresa, o alvará de funcionamento da empresa, até que ela pudesse nos informar e garantir que não teríamos um terceiro episódio ligado à Vale, Um terceiro episódio. Até quando que está suspenso? Até que ela possa comprovar a segurança das demais estruturas. Ainda não comprovou isso? Ela tinha um prazo até sábado passado para poder entregar a documentação. Na sexta, no final do dia, ela já fez essa entrega e imagino que entre hoje e amanhã nossa equipe vai ter uma conclusão, a equipe técnica da prefeitura que está analisando essa documentação para poder suspender ou não a suspensão, autorizar a retomada das atividades. Mas, então, com essas medidas da prefeitura, não há risco de novos incidentes, mesmo com esse período chuvoso? Então, o risco permanece, E ela precisa, então, nessa documentação, mostrar que está mitigando o risco, Então, que vai evitar, que está tomando medidas para evitar que isso aconteça por uma terceira vez, Se aconteceu duas, a gente suspeita que as medidas que a empresa deveria ter tomado previamente ao período de chuvas não foram adequadamente tomadas. A gente suspeita que possa ter havido uma omissão grave, uma negligência grave por parte da empresa na conservação e na preparação dessas estruturas chamadas SAMPs, Dessas estruturas de contenção de águas de chuva, e por isso mesmo a gente suspendeu as atividades da empresa até que ela comprove que são todas com a devida e a adequada manutenção para continuar suportando esse período de chuvas que ainda continua e vamos até março nele. E a prefeitura também aplicou multas. A Vale, qual que foi o valor dessa multa? E a Vale já chegou a pagar? Não, na verdade, a gente faz uma autuação em primeiro lugar, antes que a multa seja aplicada. Esse é o processo, o roteiro que precisa ser cumprido. Então a autuação foi feita e mediante essa autuação e a documentação que ela entrega, a gente aí sim estabelece os valores e aplica a multa propriamente dito, Como se fosse uma multa de trânsito. Primeiro a gente é autuado e depois vem a multa propriamente dita. Vale lembrar que Congonhas, desde 2011, Congonhas foi o primeiro município no Brasil a ter uma legislação ambiental municipal com foco em mineração. É uma legislação, o nosso Código Ambiental, portanto, municipal, ele acabou sendo referência para muitos outros municípios. Então a gente tem uma legislação que, apesar de ser 2011, ela veio sendo adaptada, alterada, modernizada ao longo desse tempo, e a gente tem então uma estrutura, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista efetivo, de equipes técnicas e tudo mais, bastante competente para poder levar adiante esse episódio, a aplicação de sanções que esse episódio acabou gerando. Falando da questão dos impactos ambientais, hoje, qual que é a situação atual do córrego Goiabeiras, do Rio Maranhão e do Paraupeba? Então, esses córregos são córregos que atravessam a nossa cidade e periodicamente, todos os anos, na verdade, antes do período de chuvas, a prefeitura faz a adequada manutenção, o desassoreamento desses córregos. São córregos que eles atravessam áreas de mineração desde sempre, e eles, por conta disso, sempre carrearam
materiais, né, resíduos de mineração, resíduos da área de mineração, muita lama, muita terra, para dentro desses córregos, né? Então a prefeitura, todos os anos, recorrentemente, a gente faz a limpeza desses córregos para evitar que eles extravasem no período de chuvas, ou seja, evitar enchentes. A gente tem um problema crônico de enchentes nesses córregos, e graças a esse trabalho que a prefeitura faz todos os anos, a gente diminuiu bastante o risco de córregos, de enchentes. O que aconteceu depois desses problemas que houveram? Os rios ficaram de um dia para o outro assoreados. Então, o nível de profundidade deles, de turbidez da água... Eu pergunto, segue elevado o nível de turbidez da água? Segue elevado por quê? Porque esse é um material que, em grande parte dele, depois daquela primeira onda de água que passou, boa parte do material carreado ele fica depositado nas margens. Então, ele vai levar ali 3, 4, 5 anos para poder esse material todo ir embora e ser carreado. E mais o trabalho que vai precisar ser feito agora, ser refeito, que é o trabalho de desassoreamento dos córregos. Então, o nível de turbidez aumentou e a gente imagina que ele continuará elevado, acima da média, durante muito tempo, até que todo esse resíduo vá embora através do rio, seja retirado através das máquinas que a prefeitura faz. E foi relatado mortandade de peixes ali nesses córregos, nesses rios? Infelizmente, esses rios já são rios que têm uma baixa fauna, um baixo nível de fauna, né? Então, os poucos que ainda conseguem resistir e sobreviver ali, certamente eles foram impactados. A gente teve relatos de moradores de terem encontrado peixes mortos às margens, principalmente na margem do Rio Maranhão. Mas a gente não conseguiu exatamente medir, porque foi um episódio que levou ali 2, 3 dias e ele meio que minorou depois disso, né? O governo de Minas admitiu o rompimento, né, da estrutura da mina da fábrica. Como que o senhor avalia o fato da Vale ter demorado mais tempo do que o ordenado para poder comunicar o ocorrido? Então, a mina de fábrica é um grande SAMP, né, um SAMP gigantesco, que era uma antiga cava de minério, né? Você vai lembrar, você vai visualizar, você conhece. A cava de minério, ela vai cavando e vai fazendo como se fosse aquelas escadas para dentro, mas ela aprofunda bastante. E essa cava estava desativada e começou a ser utilizada como depósito de água. E para poder conformar o depósito de água, ela colocou uma leira de terra com um ladrão, por onde a água era extravasada, né? Só que o volume de água que acabou chegando nessa cava, ela lavou toda essa leira. Então ela extrapolou a leira e levou embora toda a terra que estava ali acumulada, como se fosse uma grande barreira. E aí o nível de água voltou pro nível da estrutura natural que a gente tem lá. E isso trouxe um dano grande, porque saiu um volume grande de água, lavando todo esse material para dentro dos nossos córregos, né? Então a gente imagina que era um episódio suficientemente grave para poder ter sido acionado o nosso plano de gestão de riscos. Essa não comunicação colocou então em risco ali a questão dos moradores. Exatamente, porque não foi um volume pequeno e poderia ser e isso poderia eventualmente estar atingindo outras estruturas maiores. Então foi uma falha gravíssima da empresa ela não ter feito o comunicado adequadamente e em tempo. Imagina, o episódio aconteceu 1h40 da manhã. A prefeitura foi informada oficialmente às 11 da manhã, né? E assim mesmo ela foi informada, não foi nem oficialmente, pela CSN, que foi impactada com o alagamento dos seus depósitos, da sua estrutura, né? E o segundo episódio também que aconteceu no final da tarde, por volta das 16, a prefeitura foi comunicada às 11 da noite. Ou seja,
essa falha de comunicação num plano que já existe, num plano de gestão de riscos, criado em âmbito municipal, envolvendo as empresas, envolvendo a Defesa Civil do Estado, Defesa Civil Municipal, as secretarias responsáveis, as forças de segurança, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil, e ele não foi acionado, ele não foi comunicado. Isso pra gente talvez seja uma falha tão grave, um problema tão grave quanto o problema em si do dano ambiental que foi gerado. O senhor já mencionou em relação a autuações, né, que a prefeitura emitiu para a Vale, mas em questão, citando a Vale e a CSN, né, quais que foram as medidas que a prefeitura, multas, que tipo de ações a prefeitura fez para poder punir as empresas? Então, nesse episódio específico, a Vale, com seus dois episódios, gerou um impacto ambiental muito grande, gravíssimo, considerado gravíssimo. Então, por conta disso, a prefeitura suspendeu as atividades da empresa e está aplicando as multas. E qual que é o valor? Como deve ser. As nossas multas, elas podem chegar até 20 milhões. Mas nesse momento só foi na autuação ainda, né? O que está havendo agora é a autuação para que seja, de uma forma correta e precisa, feito o cálculo das multas, né? E tem previsão de quando que aplicar essas multas? A gente imagina que nos próximos dias, ao longo dessa semana, a gente já deva ter uma definição. Por quê? Porque foi dado um prazo para a empresa apresentar toda a documentação, os relatórios técnicos, a prefeitura está aproveitando para poder fazer suas análises, fazendo perícia do local, porque não é algo que você faz à distância. É algo que, para ser feito, você tem que ser feito com o máximo de rigor jurídico e técnico para que não haja nenhum tipo de contestação. Estimativa de valor ainda, né? Então não tem, né? Não, o teto máximo que a gente falou de uma das multas é essa de 20 milhões. Todavia, existe ali uma recorrência de situações que aconteceram inclusive nesse mesmo período, que pode então agravar ainda mais esses valores. Então a gente imagina que esses valores eles podem alcançar sim 100, 200 milhões por conta dessas recorrências e dessas situações específicas. O município está avaliando com o máximo interesse e o máximo rigor isso, porque a gente não pode, definitivamente, a gente não pode ser condescendente com esse tipo de prática, né? A gente não pode entender que o lucro a qualquer preço deva prevalecer sobre os interesses da sociedade, da comunidade ali diretamente impactada, ainda que não tenha havido um impacto direto sobre pessoas, mas Congonhas está afetada na sua economia, na sua imagem. Congonhas está afetada. Para você ter uma ideia, Letícia, no dia seguinte, a gente começou a receber telefonemas de grupos de turistas cancelando reservas dos nossos hotéis, né? Porque a forma como, inclusive, isso ganhou dimensão, porque há um trauma, né? Há um trauma por conta da história de Brumadinho, de Mariana, um trauma nas nossas cidades, então isso repercutiu enormemente a ponto de comprometer a imagem do município. Então, os danos são muito maiores do que meramente o que uma multa pode aplicar. O senhor mencionou na questão da Vale, mas e da CSN? O episódio envolvendo a CSN foi um episódio significativamente menor do que o da Vale. Eu te explico por que foi menor, porque a área dela de inundação de suas estruturas de contenção foi menor, né? O trecho que acumulou água, a bacia onde estavam as estruturas da CSN, era uma bacia que recebia muito menos água de chuva e de outros contribuintes. Então, o impacto que ela teve foi assim, significativamente menor que o da Vale. Então, ela foi notificada, será multada, mas não houve a suspensão de suas atividades por conta justamente da gravidade do episódio da CSN, que, como eu disse, de valores ainda não se sabe ainda dos ainda valores. Não, porque
como é recente, existe um trabalho técnico que é feito entre a lavratura, né, da multa e a autuação, que é o que foi feito já semana passada. A gente tem relatos de moradores, né, que tem da região ali do bairro do Plataforma, que tem chovido muito forte em Congonhas, né, nesses últimos dias, recentemente. A prefeitura está acompanhando as obras ali da CSN, nas obras do dique de Fraile ali? Sim, a prefeitura acompanha essas estruturas todas. A gente teve problemas de transbordamento ali. Acho que vale a pena a gente explicar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. O Fraile é uma estrutura de pilha de rejeito. A partir do momento que a gente decidiu acabar com as barragens, aquela lama do rejeito de minério que ia para a barragem, ela deixou de ir e começou a ser depositada a seco em pilhas, né? E essas pilhas, elas precisam também de uma estrutura de contenção sob pena da água da chuva bater ali e levar toda aquele rejeito para os nossos rios. Então, os diques de contenção das estruturas de Fraile, né, são importantes para a gente poder evitar que a tecnologia utilizada para substituir as barragens continue causando os mesmos danos que a própria barragem já causava. Claro, as barragens eram um mal, né, e são ainda um mal que precisam ser encerradas. Mas a gente está indo para uma outra estrutura que exige também grande cuidado, sobretudo por conta da geração de poeira sobre as nossas comunidades. E tem risco ali de danos a essa estrutura ali por conta desse período chuvoso? O risco sempre existe, né? Por isso da importância das empresas atuarem com assertividade, com competência técnica para poder eliminar esses riscos. A gente não quer estar vivendo permanentemente com o risco de uma estrutura de contenção de drenagem como essa não ser capaz de suportar o volume de chuvas e a contribuição que a bacia traz de volume de água. Então, é importante que essas empresas possam ter cada vez mais cuidado e critério na gestão, na manutenção, na conservação, na utilização dessas estruturas, sejam diques, sejam SAMPs, sejam as redes de drenagem interna que elas precisam fazer, porque são estruturas que estão muito próximas das nossas comunidades e isso precisa ser olhado com carinho. A equipe da prefeitura, a nossa secretaria, tanto de meio ambiente quanto a própria Defesa Civil, que é a Secretaria de Segurança Pública, acompanham permanentemente essas estruturas que mais... Uma fiscalização ali, né? Existe a fiscalização, mas a fiscalização ela residia principalmente sobre as barragens. As barragens estão sendo descomissionadas, estão esvaziando as barragens. Isso leva anos para poder acontecer. Então, esse trabalho precisa ser feito de forma bem feita, senão o impacto sobre as comunidades continua grande. Falando um pouco sobre essa responsabilidade das empresas, né, principalmente de comunicar ali o ocorrido, questões de segurança para os moradores ali da região, vários moradores estão amedrontados, né, com essa situação, né, eles alegam ali falta de informações por parte da empresa. Como que a prefeitura pretende cobrar da mineradora que sejam levadas essas informações para os moradores? Existe um grande problema envolvendo as mineradoras, que é, de fato, a baixíssima transparência que elas têm. E a grande dificuldade que elas têm de dialogar com as comunidades. E essa dificuldade também reside muito na baixa credibilidade que elas têm, porque muitas vezes elas comunicam e elas não são muito levadas a sério, porque muitas vezes elas estão descumprindo ali exigências que deveriam estar sendo cumpridas e acaba levando a essa situação de descredibilidade. Então, compete à prefeitura, aos órgãos licenciadores, aí vale dizer, né? A prefeitura está fiscalizando, mas quem licencia é o órgão estadual, né? E nos processos de licenciamento, é muito importante que
seja garantido esse processo de comunicação claro, transparente, permanente com as empresas, com as comunidades, das empresas com as comunidades. Então, no que diz respeito aos nossos moradores do entorno do Fraile, que é a comunidade Santa Quitéria, a prefeitura, então, tem feito também, na medida do possível, essa comunicação, reunindo com as comunidades, estamos exigindo que a empresa também preste os esclarecimentos para a gente poder evitar esse terror. Nós estamos fazendo de tudo para poder combater o terror que foi gerado. Agora, se a gente não agir com absoluta transparência na comunicação com as comunidades, a gente não vai alcançar esse objetivo. Então fica aqui também o nosso apelo, mais uma vez, para além das cobranças todas que a gente tem feito, para que a mineração, as empresas mineradoras, CSN, Vale, possam adotar essa prática de comunicar com a população da forma mais transparente possível. E como o senhor mencionou ali algumas competências que são relativas ao governo do Estado, né? Como que tem sido esse diálogo com o governo do Estado, no que compete às obrigações do governo do Estado e também do governo federal? Como que tem sido essa intermediação com a prefeitura? Então, imagina, as cidades todas mineradoras, elas, com o passar do tempo, elas também foram se aperfeiçoando, se estruturando para poder conviver com a mineração ali. Então, como o caso de Congonhas é parecido com o de outras cidades mineradoras que têm estruturas adequadas, seja do ponto de vista de legislação, seja do ponto de vista de infraestrutura humana, técnica, para poder fazer, tomar as medidas diante de situações como essa, né? Porém, quando muitas vezes o Estado, a fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a fiscalização de outras estruturas do Estado, como, por exemplo, a Defesa Civil Estadual, os órgãos federais, como, por exemplo, a Agência Nacional de Mineração, muitas vezes eles chegam nesse território ignorando por completo as estruturas municipais. Então, a estratégia e as medidas que o município vem tomando, elas acabam ficando comprometidas por conta da ação descoordenada do Estado e do governo federal. Então, é muito importante que antes de qualquer medida, que seja identificado e reconhecido o que já está sendo feito pelo município, sob pena de gerar, em primeiro lugar, um desconforto enorme, porque é como se os fiscais ficassem batendo cabeça, fiscal federal, fiscal estadual, fiscal municipal. E isso abre brechas para a empresa fugir das suas penalidades. Por quê? Porque ela vai responder a quem? Ela vai fazer um acordo com quem? Ela vai compensar, mitigar quem? Tem que ser o município, que o problema aconteceu lá no município. Já defende, então, que ficasse mais centralizado no município, então, essas questões. Exatamente. Ou que, pelo menos, o município pudesse ser ouvido, ser escutado, reconhecidas as medidas que ele venha tomar, sob pena de, justamente, de desconstruir as medidas que o município está tomando. Né? Hoje o município não tem sido ouvido nem tanto pelo governo do estado nem pelo governo federal? Então, a gente foi surpreendido com todas essas medidas que foram tomadas aparentemente à distância por parte do governo do estado, principalmente o próprio Ministério Público. Então, eu entendo que, olhando para os episódios de Brumadinho e Mariana, né, para os crimes que lá aconteceram, foi essa descoordenação, essa falta de coordenação entre as diferentes esferas e instâncias que acabou gerando toda essa impunidade que a gente vê ainda prevalecendo, tanto no caso de Mariana quanto de Brumadinho. E os municípios, especificamente os municípios que foram diretamente impactados com um protagonismo muito pequeno ou quase nenhum. Né? Inclusive do ponto de vista das compensações que não chegaram adequadamente para os municípios.
Então, não pode isso se repetir a todo momento, né? O senhor já tentou ter alguma conversa ali com o governo do estado em relação a isso? E como tem sido? A gente foi, inclusive, surpreendido esse final de semana com a questão de dobrar o valor da multa, né? Que o estado aplicou, que cai entre nós uma multa irrisória, né? Fomos também surpreendidos ontem à noite quando fomos informados do pedido que o Ministério Público fez para poder bloquear R$1 bilhão das contas da Vale, para poder responder a eventuais danos que a gente teve ali. Então, essas coisas elas acontecem e acabam pegando de surpresa o município, as medidas que nós estamos tomando, enfraquecendo as medidas que estão sendo tomadas no âmbito municipal e demonstrando exatamente isso, essa descoordenação que precisa haver entre os entes públicos para que a resposta, para que o retorno, para que as medidas e as sanções, as medidas mitigatórias e compensatórias possam ser tomadas o mais rapidamente possível, sem dar chance da empresa ficar depois postergando. Na prática, né, se a gente fosse falar qual que é o custo-benefício de Congonhas ser uma cidade mineradora, né? O que a mineração tem entregado em termos ali de arrecadação e o que ela cobra em termos? Qual que é o balanço que o senhor faz? Então, se vale a pena ou não? Não, eu não tenho dúvida que vale a pena, né? Quando a gente olha para os municípios mineradores no nosso estado, a gente vai identificar que a maioria deles, principalmente esses maiores, esses que têm uma presença maior da mineração, a gente vai encontrar indicadores que são muito melhores do que a média do estado, né? Então, de fato, há ganhos para o município. Mas esses ganhos, eles não podem ser a qualquer custo. Ele não pode ser ao custo ambiental grave, que geralmente é impactado, e não pode ser também a qualquer custo do ponto de vista social e humano. E o que a gente defende? A gente defende que é possível compatibilizar as coisas, maximizar eventualmente os ganhos econômicos para a comunidade e ao mesmo tempo minimizar os danos ambientais e sociais. É possível fazer isso, mas não é fácil, e não é fácil justamente porque o diálogo sempre é muito complexo, a postura como essas empresas, a postura que essas empresas adotam nessas cidades, nesses territórios, é uma postura de quem está acima do bem e do mal, de quem está acima de qualquer autoridade local, acima da lei, né? E isso faz muito mal para as cidades, acaba gerando, e para as próprias empresas, né? Então, assim, o lucro não pode vir a qualquer custo, né? E essas empresas, elas têm que contribuir mais com a melhoria das condições de vida, com a distribuição de renda, com a inclusão daqueles que não se beneficiam das riquezas que a mineração gera, com os impactos que são causados também no entorno desses municípios. Então a gente tem aí ainda um trabalho grande de construção e de maturidade dessas relações. Agora, talvez a coisa mais importante que os nossos municípios precisam fazer é justamente aproveitando desse momento de geração de receita, de apostar em estratégias de diversificação econômica. Eu ia falar justamente isso. Como que a prefeitura tem feito para poder diversificar a economia, não ficar ali só na mineração? Então, cada município ele vai fazer isso de uma forma diferente. Já há alguns anos, né, algumas instituições de Minas Gerais se uniram para poder tentar fazer esse trabalho. Então veio o SEBRAE, veio a Federação das Indústrias, veio o IBRAM, veio a AMIG, que é dos municípios mineradores, o governo do estado, as prefeituras, tentando construir uma estratégia comum de diversificação econômica. E esse trabalho ele precisa ser feito de uma forma muito customizada em cada município, porque cada município vai fazer despertar ali
outras vocações, outras potencialidades. Cada lugar é de um jeito. Então Congonhas escolheu as suas vocações. Congonhas está trabalhando a vocação que ela tem na área de ciência e tecnologia, por conta da presença da universidade. A gente tem um centro tecnológico renomado, importante hoje em Congonhas. Congonhas investe no turismo, porque Congonhas é uma potência turística, é o principal destino de turismo religioso de Minas Gerais, por exemplo. Congonhas está investindo também em outras áreas, como na agricultura, como no comércio, como na indústria limpa, na indústria verde. Então, essas estratégias ajudam a gente a não sair de uma dependência para outra dependência, mas sair da dependência que é a mineração para a gente poder diversificar, realmente tornar a nossa economia múltipla, né? Diversificada em várias áreas, para a gente não cair de novo numa outra dependência que possa fazer mal ao futuro da nossa cidade. Então, Congonhas tem, de fato, essas estratégias todas que hoje estão em curso. Uma obsessão, né? A gente costuma falar que existe hoje uma obsessão na nossa cidade nessa pauta da diversificação econômica e da redução da excessiva dependência que o nosso município tem em relação à mineração. E como que o governo do estado tem ajudado nesse contexto ali da diversificação, né, econômica, até na proteção também ambiental, ou poderia fazer mais o governo do estado? Eu entendo que poderia fazer muito mais, né? Eu entendo que eu citei agora há pouco esse projeto, né, que é o projeto de reconversão produtiva em territórios minerados, que o governo do estado também fazia parte, mas o empenho e o esforço do estado para ajudar esses municípios a serem dotados de uma infraestrutura adequada para receber investimentos de outros setores poderia ser maior, né? O nosso Investe Minas, por exemplo, ele acaba trabalhando menos a favor desses municípios, porque parte de uma premissa de que esses municípios já têm grandes empresas ali, que são as mineradoras, então para que eu vou levar outras empresas para esses locais? E, de fato, né, é uma reflexão a ser feita, né? Então, cada município precisa fazer a sua parte para ele, mesmo sem o apoio do governo do estado, sem um grande apoio do governo do estado, ele poder alcançar esse objetivo de diversificar a sua economia. Claro, atraindo novos investimentos para lá, mas apoiando aquelas vocações que já são nascentes ali, né, que estão ali dentro, como, por exemplo, as questões na área da cultura, que são todos municípios muito ligados a essa questão da economia criativa, e aí do turismo, né, que a maioria desses municípios também são destinos turísticos importantes. Então, é um esforço que precisa ser feito e poderia estar sendo feito de maneira mais articulada com o Estado. Falando do governo federal, a gente falou um pouco do governo do Estado, mas falando do governo federal, né? Que tipo de apoio Congonhas tem recebido hoje, né? Especialmente nessa questão da segurança ambiental, infraestrutura, e se poderia ser mais, se está satisfatório? Então, o governo federal, nesse caso específico, né? E aí vamos tentar ser o máximo justo aqui com as palavras. O governo federal, nesse caso específico de Congonhas, deu contribuições muito significativas do ponto de vista de ajudar o município a diversificar a sua economia. Na medida em que recebemos lá uma universidade federal com cursos que não são ligados à área da mineração. Então a gente tem um centro tecnológico de engenharia que não tem curso ligado à área da mineração propositalmente, para poder pensar justamente a diversificação do município. O Congonhas foi o município que mais recebeu recursos do PAC Cidades Históricas, que é um PAC destinado justamente a gente valorizar o patrimônio cultural dessas cidades. Foram mais de 250 milhões que Congonhas recebeu e que isso nos ajudou muito a estruturar melhor o nosso turismo, né? E o nosso turismo hoje se beneficia muito por conta desses investimentos que foram feitos. Então, adoraríamos poder ter esse mesmo tipo de apoio da parte do governo do estado para a gente acelerar ainda mais esse processo nosso de redução da dependência em relação à mineração.
Já caminhando para o final, né? Como que o senhor avalia esse modelo atual ali de compensações e contrapartidas ali desse modelo de mineração? Se tem sido justo para Congonhas? Então, a maioria das compensações, quando elas são negociadas, elas acabam observando muito os interesses dos órgãos ambientais do Estado que estão fazendo essas compensações e estão muito voltadas a ações que também são muitas vezes de interesse da própria empresa mineradora. É importante que a gente delegue ou entregue um protagonismo maior de novo para os municípios, para que eles possam pautar quais são as principais necessidades desses territórios. Eu dizia agora há pouco, os rios da nossa cidade são permanentemente assoreados pela atividade de mineração. A prefeitura tem que todos os anos fazer a limpeza, fazer a manutenção disso. E nunca que os nossos rios, propriamente dito, foram objetos de qualquer tipo de compensação ambiental, né? Falando de uma questão social impactante. Os melhores salários da mineração não são de Congonhas. As nossas empresas mineradoras, elas pagam melhores salários e esses salários são de pessoas de fora da cidade. A gente não consegue reverter esse, por melhor que seja hoje a nossa educação básica e tudo mais, a gente não consegue ter pessoas da cidade ocupando os cargos de direção nessas empresas. E nunca houve um trabalho efetivo para poder reverter isso, a título inclusive de compensação. Porque a compensação ambiental ela também precisa ser social. A compensação também é social. A licença também deveria ser licença social, para além de licença ambiental, porque os impactos sociais são grandes. Até pouco tempo atrás, Congonhas era, do nosso estado, uma das cidades que tinha o maior número de filhos sem pai. Por quê? Porque a mineração levava para lá trabalhadores em caráter temporário que engravidavam as mulheres da cidade, depois eles iam embora e ficava o filho órfão, né? E isso é um processo histórico, né, que traz um impacto social importante sobre a cidade. E nunca foi discutido e pensado esse tipo de situação, né, de como compensar esses impactos sociais que a mineração causa, né? Então, os municípios precisam ter mais protagonismo na definição dessas compensações, na negociação dessas licenças e, especialmente, a gente poder ampliar e avançar para poder se discutir, de fato, o que seria uma licença social para essas empresas operarem, observando os impactos gravíssimos que elas causam sobre as nossas cidades. Prefeito, queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo, voltar outras vezes. Obrigado, Letícia, parabéns também. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.